Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. Um ambiente conturbado e de crise. 12 jogos sem saber o que é vencer para o Internacional, e tem muitas informações importantíssimas. A representação do grupo de jogadores no CT de Alvorada e a preparação para o jogo que já acontece na quarta-feira, mais uma vez, o terceiro jogo em sequência dentro do estádio Beira-Rio contra o algoz da temporada 2024, Juventude. A gente também fala sobre o que D'Alessandro revelou sobre o seu retorno ao Inter. Ele disse que sim, aceitaria voltar ao Colorado, e eu trago mais detalhes sobre essa situação e o mercado de transferências para o Inter. O recuo por um zagueiro que estava quase fechado com o Colorado e a procura por 3 laterais direitos até o momento nesta janela de transferências. O Inter foi denunciado e pode ser julgado, inclusive tomar uma multa do STJD, e a gente fala sobre tudo isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Amanhã tem Grêmio e Fluminense na Libertadores e o início como um todo das oitavas de final da principal competição sul-americana e também da Copa Sul-Americana, para vocês se divertirem. Cupom DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. Também com apoio de Societex. A tua empresa tem que pagar impostos, ela não está livre disso. Porém, ela pode estar pagando impostos acima do que deveria estar pagando. E a Societex vai te ajudar a calcular quais e quanto tu pagou a mais de impostos nos últimos 5 anos e, principalmente, te ajudar a recuperar boa parte desses valores. Inclusive, a Societex está contratando gente, viu? Societex é uma mãe. Chama o time da Societex que tem vaga por lá para vocês ajudarem muitas empresas como a Societex faz. Gente, eu quero começar falando sobre a reapresentação. Foi hoje à tarde no CT Parque Gigante que o Inter se reapresentou e começa a preparação para o jogo de quarta, 7h30 contra o Juventude no estádio Beira-Rio. O Inter está a 1 ponto do Corinthians, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, claro, com 5 jogos a menos, e começa agora a recuperar esses jogos ainda do primeiro turno por conta das enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quarta-feira é um jogo contra o Juventude que é de uma rodada atrasada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Inter ainda tem jogos contra Cruzeiro, Fortaleza, Bragantino e Flamengo. São 5 rodadas junto com essa do Juventude que o Inter tem atrasado ainda do primeiro turno. Fernando e Mercado devem retornar do departamento médico para o jogo de quarta-feira. E aí o Inter vai ter só 2 jogadores, claro, muito importantes no DM. Alan Patrick, que se recupera ainda de lesão no joelho esquerdo, tem mais 1 mês e meio pelo menos de recuperação. E o Borré, que tem mais 1 mês de recuperação da lesão na coxa. Bruno Tabata deve estrear nessa partida. Hoje ele foi apresentado pelo vice de futebol José Olavo Bisol na sala de coletivas do estádio Beira-Rio e disse estar pronto para jogar. E o Roger, inclusive, falou na coletiva ontem, depois do empate em 2-2 contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio, que conta com o Bruno Tabata para o jogo do meio de semana. A gente sabe a pressão que o Inter tá, 12 jogos sem vencer, precisando da resposta para o seu torcedor. E dentro disso teve a demissão ontem do Magrão, que não é mais gerente executivo do Internacional. Eu falei no vídeo da tarde sobre os 3 nomes que eu já ouvi no bastidor, do André Mazuco, ex-Botafogo e Atlético Paranaense, e naturalmente os nomes de Abel Braga e D'Alessandro. E hoje o D'Alessandro se manifestou sobre a possibilidade de retornar ao Internacional. Ele deu uma entrevista para a TV Bandeirantes. Teve um evento do Tinga, ex-jogador e ídolo do Inter, um evento beneficente. A gente sabe que o Tinga é muito ligado nessas questões e que envolveu vários ex-jogadores do Inter, inclusive o D'Alessandro. E ele foi questionado sobre a possibilidade de retornar ao Beira-Rio. E ele disse que sim, essa chance existe. Primeiro ele falou sobre o momento da equipe dentro de campo, que obviamente é ruim. Ele disse que ele está indo ao Beira-Rio como torcedor principalmente, mas que ele não deixa de analisar e acompanhar as partidas do Inter e outros jogos. Ele disse que ele tem que se manter atualizado, porque hoje ele é esse profissional ainda do futebol e ele não quer sair disso, não como treinador, mas sim como um gerente executivo, diretor de futebol, coordenador, na nomenclatura que vocês queiram colocar. Só que ele foi questionado se ele voltaria ao Inter e se ele foi contatado para isso. E ele disse que ele não foi contatado, mas ele citou
que se o Inter ligar, ele atende. Mesmo com os problemas que a gente sabe, uma dívida que o Inter tem ainda com o D'Alessandro, que não é de agora, é lá da primeira passagem do D'Alessandro e que foi passando de gestão em gestão, e nessa gestão também seguiu essa dívida, algumas parcelas não foram pagas, depois voltaram a ser pagas, e aí se criou um clima não muito bom entre o presidente Barcelos e a sua gestão com o ídolo colorado, mas ele disse que sim, atenderia um telefonema e ouviria. E assim, a informação que eu tenho no bastidor é que o D'Alessandro aceitaria trabalhar dentro do vestiário do Inter, e é um nome que ganha força nesse momento, mas como ele mesmo disse, e é a informação também que eu tenho, ele não foi procurado pela atual direção, pelo menos até esse momento, mas é um nome que tem circulado nos bastidores. Bom, eu quero trazer agora uma informação aqui judicial envolvendo o Inter, porque o Internacional foi denunciado pelo STJD ainda pelos acontecimentos do último Clássico Grenal, que inclusive é a última vitória do Inter, lá no dia 22 de junho no Couto Pereira, jogo que tinha mando do Grêmio. Isso porque, depois do gol do Vitão, que acabou dando a vitória do Inter por 1-0, alguns sinalizadores foram acesos e arremessados por torcedores do Inter em direção ao gramado do Couto Pereira. E o Inter isso foi colocado, obviamente, em súmula pelo árbitro da partida. E nessa terça-feira, mais conhecido como amanhã, o Inter será julgado no STJD. O Inter foi enquadrado, está no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O texto cita do artigo 213 deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto, invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo, ou que daí não é onde o Inter se enquadra, é onde o Grêmio se enquadra, porque a praça esportiva era de mando do Grêmio, o Couto Pereira, mas no 213, no artigo 213, também se enquadra lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento esportivo, e é nesse artigo que o Inter foi enquadrado. Caso o Inter seja considerado culpado nesse caso, nesse julgamento que terá amanhã no STJD, é uma multa entre 100 e 100 mil reais, ou até perda de mando de campo. O Grêmio também será julgado nesse mesmo artigo. A tendência é que o Inter pague uma multa, tá? Que não tenha perda de mando de campo do Internacional, mas é uma possibilidade, e aí está sendo trabalhada aí pelo jurídico do Internacional. Bom, indo para mercado de transferências. Primeira informação que vocês precisam saber. O Inter recuou na situação do zagueiro Samir, do Tigres, que inclusive teve um certo encaminhamento. O Inter chegou a se acertar com o jogador, mas não se acertou com o Tigres. O Inter tinha uma oferta de empréstimo com opção de compra, uma opção de compra na casa dos 3 milhões de euros, cerca de 16, 17 milhões de reais, mas que não avançou mais do que isso, porque o Tigres quer vender o Samir. E por conta disso, o Inter não fechou com o jogador. Por esse ponto financeiro, que o Samir não é jogador até o momento do Internacional. E o Inter deu uma recuada. Pode ser um recuo estratégico? Pode. Mas pode ser um recuo para não fechar no fim com o Samir, tanto que a informação que eu tenho é que o Inter já está até olhando outros nomes no mercado de transferências. Outras questões importantes, principalmente a busca do Inter por um lateral direito. 3 nomes surgiram nesta segunda-feira. Eu quero começar falando do Matheus Henrique. É uma informação do Vaguinha, em 0 hora, também na Rádio Gaúcha. O garoto, 22 anos, que é ainda uma cria das categorias de base do América Mineiro. É um jogador que se destacou muito por lá. O América está jogando a Série B, brigando para chegar e voltar à Série A do futebol brasileiro. Ele vai fazer 22, na verdade, em outubro. Ele está com 21 anos ainda, mas daqui a pouco fará 22. Ele tem se destacado na Série B. Ele tem 2 assistências em 15 partidas na Série B. E ele foi um nome trazido pelo CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, para o Departamento de Futebol do Internacional. E ele é visto como um nome viável, por estar jogando uma Série B, por estar num time como o América Mineiro, que é muito menor em relação ao Internacional, e é visto um preço acessível e uma condição viável para fazer esse negócio. O América até renovou com ele, tem um contrato até dezembro de 2027, mas é um nome sim na pauta do Internacional. O outro, e que eu confirmei, é uma informação do Simon Bianchini da 0 hora, com o Vitor Lessa, setorista, o principal setorista de Fluminense lá no Rio de Janeiro, e eu confirmei essa informação com algumas pessoas do Inter. O Inter fez contatos pelo Guga, lateral direito de 25 anos, que surge muito bem no Avaí, vai pro Galo, depois vai pro Fluminense,
Ele é reserva no time do Mano Menezes atualmente, esse técnico do Inter. O Samuel Xavier é titular, foi titular também na campanha do título da Libertadores do Fluminense no ano passado. E ele tem só 4 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Não chegou aos 8 jogos, ou seja, poderia vir e jogar a única competição que resta para o Inter até o final da temporada, que é a Série A do Brasileirão. O agente dele é o André Curi, que a gente sabe que tem uma ótima relação com o Inter. Eu conversei com o André Curi, ele disse que ele não foi procurado até o momento, mas já se sabe também dentro do Fluminense desse interesse do Internacional. Ele tem contrato até 2026 com o Flu. O Flu pagou 9 milhões e meio de reais, um valor salgadíssimo, até pro jogador que é o Guga. Eu não acho mau jogador, mas é muito caro pro Guga, que inclusive é reserva hoje no Fluminense, tá comprovado isso. E é um jogador que interessa ao Internacional. E o terceiro nome é um nome que não seria para agora, mas o pessoal do Revista Colorada tem informação de que o Roger teria indicado o João Lucas, lateral direito que pertence ao Santos e está emprestado ao Juventude. Ele tem 26 anos, está se destacando pelo Juventude, tem bons números, tá? 32 partidas, ele já fez 2 gols e 3 assistências. É um lateral de vigor físico e chegada na linha de fundo, tá? Ele tem um aproveitamento de 40% nos lançamentos longos e 33% em cruzamentos. Na defesa, ele tem 2,6 desarmes e 5 bolas recuperadas por jogo. Em média, o João Lucas, que daí seria uma indicação do Roger, mas não para essa temporada, sim para o ano que vem, até porque o Roger tem contrato com o Inter até dezembro de 2025. Ele ainda tem contrato com o Inter. Se ele vai ficar, se ele vai acabar sendo demitido, pedindo para sair, é outra história. Mas ele tem contrato com o Inter e essa informação dá conta de um nome que teria sido indicado pelo Roger Machado, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.